As pessoas que tiveram infâncias mais problemáticas, diversas, elas geralmente são pessoas mais empreendedoras, são as pessoas que abrem negócios, porque elas aprenderam na infância a não depender das pessoas se virarem sozinhas a resolver problemas, que é o real trabalho dos empresários, né? Então, o empresário já teve uma infância turbulenta, ele está acostumado, né? A zona de conforto dessas pessoas, do empresário, é resolver problemas. Ele não nasceu pronto, nasceu curioso e corajoso o suficiente para buscar respostas onde muitos ignoram. Aos 13 anos, Michael Arruda começou a estudar o poder da mente. Não era moda nem tendência, e também não fazia ideia de onde ele iria chegar. Tímido, inseguro, carregava dúvidas que não cabiam no corpo de um adolescente. Nunca terminou a faculdade, já morou de favor, quase passou fome, mas transformou cada desafio em degrau. Michael ensina o que vive, que todo ser humano pode se libertar emocionalmente, prosperar com consciência e viver por algo maior. É autor de um livro com mais de 11 milhões de cópias vendidas. Michael trouxe a Omni para o Brasil, a maior e mais tradicional escola de hipnoterapia do mundo. Hoje ele é referência internacional, levando seus treinamentos para outros países. Há mais de 10 anos forma um exército de pessoas que seguem expandindo seu legado e seu propósito, transformar vidas. Se você quer saber o que acontece quando a mente de quem herda ainda está presa no medo de não se sentir digno e suficiente, esse episódio é para você. Michael Arruda, no A Sucessora. Poderoso, hein? Viu? Obrigado pela produção. Imagina. Mas vai, conta agora. Ali já tem um pouquinho falando de você, mas conta um pouco mais sobre a tua história e a tua história especialmente com relação à hipnoterapia. Porque eu tenho uma história ligada com a hipnoterapia no meu processo de sucessão, que a gente vai falar disso depois. Mas fala um pouco sobre você e a tua conexão com a hipnoterapia. Então, eu entrei nesse mundo da mente, nem foi pela hipnoterapia ainda, né? Foi pela a parte só da hipnose, que é colocar sugestões no subconsciente muito para entretenimento. E eu comecei com, como você falou, aos 13 anos de idade, porque eu me apaixonei por uma garota na escola, só que eu era extremamente travado, e eu acreditei que se eu aprendesse hipnose, eu ia me tornar um cara popular na escola. E aí foi quando eu vi que não era tão simples assim, achava que era controle da mente, né, como todo mundo acha, então já estou falando aqui que não tem nada a ver com controle da mente. E deu tudo errado na escola, e aí eu prometi para mim mesmo que eu ia estudar tudo sobre hipnose, até entender tudo, para eu poder fazer de novo. E aí onde nasceu minha paixão por estudar esse assunto. Aí eu fui estudando, só que nesse período da adolescência eu passei por 2 baques grandes, né? O primeiro foi a minha mãe desenvolveu um câncer, e foi um período muito difícil, e quando ela estava quase boa, eu perdi meu pai por um infarto fulminante. E como eu nunca fui muito bem na escola, a minha mãe não tinha passado no vestibular com 18 anos, a minha mãe ficou muito preocupada, não sabia como que ia fazer para ganhar dinheiro e tal, porque eu tinha um irmão mais velho que já era concursado e meus irmãos mais novos iam para a escola. E só ela não ia dar conta de cuidar de tudo. E aí foi quando eu falei para ela que eu ia dar um jeito, e eu relembrei da hipnose, que estudava a mente. Eu falei, poxa, eu não estou conseguindo buscar um trabalho, não estou conseguindo focar no estudo, porque eu sou inseguro, eu sou tímido, eu tenho essa dificuldade, aquela dificuldade. Será que se eu pegar a hipnose, que fala sobre a mente, será que não tem uma forma de usar a hipnose para tratar minha insegurança, tratar os meus bloqueios? E aí eu fui buscar na internet e descobri que isso não é só possível, como tem o nome de hipnoterapia. Então a hipnoterapia é isso, é usar a hipnose para você acessar a parte emocional e resolver bloqueios, coisas do passado, insegurança, timidez e até doenças, né, como hoje a gente ensina. E aí eu adorei a hipnoterapia, porque eu vi que era um caminho que, além de me ajudar, podia ajudar outras pessoas, e foi quando eu comecei a realmente a estudar. Aí nesse período a minha mãe piorou, ainda não entendia como a hipnoterapia poderia ajudar numa depressão, ela entrou em um estado depressivo por conta da morte do meu pai, e eu perdi minha mãe também. E aí naquele momento eu me apeguei a essa dor de uma forma para realmente deixar minha mãe orgulhosa, falando, olha mãe, eu consegui, eu queria mostrar isso para ela. E aí foi quando eu apliquei tudo que eu sabia da mente a tudo que eu fizesse. E aí que as coisas começaram a dar certo na minha vida, só que eu tinha um padrão, que provavelmente a gente vai falar muito disso aqui, de me boicotar financeiramente. Então, tudo que eu fazia, eu até ganhava um dinheiro, só que depois eu me sabotava e quebrava, ou entrava numa furada, eu passava por um golpe, era enganado. Era sempre assim, era só ganhar o dinheiro. Mas
ele sai, né? Ele vinha, Alguma mas coisa saía. acontece que ele sai. Isso. E eu não entendia por quê. Até que eu ainda não sabia que era um trauma, mas foi quando eu encontrei o caminho que eu gostava mesmo era ajudar outras pessoas a fazerem a hipnoterapia. E aí foi quando eu já atendi e tal, eu comecei a ensinar as pessoas a fazerem isso. E como era a minha paixão, era o que eu realmente gostava, aí o negócio deslanchou, né? E aí mesmo eu com esses traumas, eu consegui ganhar dinheiro. E eu costumo dizer para as pessoas, que as pessoas ficam muito presas no sentido de, nossa, mas eu demorei tanto tempo para chegar até aqui, então para alcançar aquele sonho lá vai demorar 3 vezes mais. Só que não, às vezes um destrave, alguma coisa, muda tudo, né? E quando eu comecei a trabalhar com a hipnoterapia, com a minha paixão, e comecei a usar isso em mim de verdade, e fui resolvendo as coisas, assim, a minha vida mudou completamente. E eu uso o exemplo que eu levei 10 anos fazendo várias coisas, tentando empreender, fazendo de tudo, sempre quebrado. E depois que eu comecei a seguir a minha paixão mesmo e aplicar tudo isso em mim, 1 ano depois eu já tinha faturado meu primeiro milhão. E olha como às vezes é rápido, né, uma mudança. E a partir daí que no Brasil ainda era pouco conhecida a hipnoterapia, só tinha os profissionais ali que eu formava, que realmente eram profissionais que ganhavam dinheiro, foi quando falaram para escrever um livro para divulgar isso para mais pessoas, né? E aí, de novo, apliquei tudo que eu sabia sobre a mente, sobre o subconsciente, para que o livro impactasse, entrasse na mente das pessoas e realmente, aparentemente, deu certo, né? Porque foi lançado... Aparentemente, mais de 11 milhões, aparentemente. Eu já passou dos 15, já tem que até atualizar 11 milhões. na capa. E essa é um pouco da minha história, né? Hoje o objetivo é pegar isso e levar para outros lugares, né, do mundo. E tem uma coisa que é assim, né? Quando eu falo para as pessoas de hipnoterapia, eu sou uma pessoa assim muito curiosa. Então eu sou muito aberta a entender, né, sobre várias coisas, aquilo que não me tira, né, que não seja ilícito, que me tira minha consciência, coisa do tipo, mas eu gosto de testar coisas diferentes, porque eu falei assim, o máximo que vai acontecer é não dar certo. Então, essa curiosidade que me leva a buscar outras alternativas, justamente porque eu falo, se eu estou aqui hoje e eu posso melhorar, eu posso conseguir formas de conquistar mais coisas, né, objetivos, coisas não só coisas materiais, mas coisas de modo geral, né, os nossos objetivos de uma maneira mais tranquila e sem penar tanto, por que eu não faço? Só que muita gente acha que a hipnose, a hipnoterapia tem a ver com aquele negócio de você, tipo, aí fecha o olho, come uma cebola, acha que você tá comendo uma maçã. Sabe essas coisas assim, aquela hipnose de palco que parece que imita um macaco e faz coisa do tipo. E não tem nada a ver assim com o que é ensinado e o tratamento que você faz com a hipnoterapia, né? Não tem nada a ver, né? Para deixar bem claro, né? O que é hipnose? Hipnose é um estado que a gente passa todos os dias. É quando uma sugestão externa entra na nossa mente subconsciente. A mente subconsciente é que controla as nossas emoções, nossos pensamentos, nossas crenças e nossos hábitos. Então, se alguma mensagem impacta nossas emoções sem a gente naquele momento ter consciência ou gostar daquilo ou não, a gente está passando por hipnose. Então, na prática, quando a gente vê um filme, por exemplo, a gente sabe que é mentira, são personagens, é ficção, mas mesmo assim a gente assiste, a gente quer se entreter. Sim. E a gente ri, chora, fica com raiva do personagem ali que foi traído, mesmo sabendo que é mentira. Ou seja, a mensagem do filme está simplesmente driblando toda a nossa racionalidade e afetando a nossa mente subconsciente. Isso é hipnose. Nesse momento que as pessoas estão vendo um filme, nesse momento que você está vendo um filme, você está sendo hipnotizado. Então, hipnose é só isso. Aí a hipnoterapia é você usar esse estado natural, que acontece no filme, acontece numa discussão, às vezes, com um amigo, com um sócio, que ele fala alguma coisa ali, que você sabe que ele não falou por mal, mas aquilo machuca você e você fica remoendo aquilo o dia todo. Ou seja, uma mensagem externa afetou você de uma forma não racional. Você está passando por hipnose. Então, a hipnoterapia é pegar esse estado que todo mundo passa todos os dias, geralmente de uma forma negativa e descontrolada, é fazer isso para afetar positivamente e permanentemente algo que a pessoa queira mudar na vida dela. E é só isso. E aquelas coisas que a gente vê no filme, palco, comer cebola achando que é maçã. Isso é possível fazer sim, desde que a pessoa queira passar pelo processo, desde que ela esteja aberta e tal.
e tá tudo bem. Só que, olha que É que interessante, vai muito além disso, né? vai Não muito é além, só né? você brincar com a Isso, mente, é você realmente fazer um trabalho muito profundo e de cura, né? De exatamente. transformação. E na hipnoterapia mesmo, a gente fala de resolver doenças crônicas, doenças autoimunes, mas para os empreendedores no dia a dia, né, de resolver produtividade, às vezes só de tirar uma insônia, ou parar de procrastinar, aumentar foco, então, ou muito de quebra dos padrões limitantes, que é um tema que a gente pode aprofundar muito aqui. Então, isso é o verdadeiro valor da hipnoterapia. Só que até quando a gente fala, as pessoas brincam, né? Ah, mas nada a ver comer cebola achando que é maçã. Naquele estado que isso acontece, a mente está vendo aquela cebola e sentindo, imaginando que é outra coisa, que é uma maçã. E é algo que é usado totalmente para entretenimento, que assim, eu nem faço isso, eu acho bobeira. Só que quantas vezes que a mente dos empreendedores estão hipnotizados do lado contrário? Tem que gravar um vídeo, por exemplo, se divulgar, que é simplesmente um celular, uma câmera, e ele não faz porque a mente acha que é um monstro, é um negócio de outro mundo, vão me julgar, Acha vou como se ele falar estivesse errado. gravando para 3 mil pessoas, estivesse falando para 3 mil pessoas, né? E Exatamente. aí você fica com aquela mesma sensação de pânico de você gravar para um celular, do que como se você estivesse falando para 3 mil pessoas e você não consegue se destravar e aí conquistar mais coisas na tua carreira, na tua vida pessoal por conta desses traumas, esses medos, né? Pois é. E o que as pessoas têm que entender é que é a mesma coisa, né? Se as pessoas falar da maçã e achar que ver uma cebola achar que é maçã, por que você não vê o celular? Você está vendo o celular, você está hipnotizado, você acha que é 3 mil pessoas, você acha que é o mundo do julgamento nas suas costas, você tem que falar com um funcionário, fazer uma demissão, dar um feedback mais duro, e é só uma conversa. Por que a mente cria essas coisas? Ou seja, nesses momentos que você não consegue fazer coisas aparentemente simples, você está hipnotizado por um padrão da sociedade, um padrão do negócio, Que te bloqueiam. que está bloqueando. Então, entender esse nosso assunto que a gente vai conversar hoje é sobre você sair desses padrões e se libertar dessas hipnoses invisíveis que estão atrapalhando o seu faturamento. Mas isso é muito incrível. E é assim, eu sou suspeita para falar também, porque ao longo desses últimos 6 anos, no meu processo de sucessão, eu assumi em 2019 e em 2023 foi quando eu tive o meu primeiro contato com hipnoterapia, que inclusive é com uma hipnoterapeuta formada na Omni. E eu queria justamente, enfim, né? E a empresa familiar, quando a gente fala de empresa familiar, a gente pega todos os problemas que nós temos na família e aí eles estão sempre relacionados aos problemas da empresa também. Então, porque assim, a família, de um modo geral, já tem muitas questões, né, para que a gente tem que tratar. Né, os traumas que a gente tem de infância. A gente nasce dos 0 aos 7 anos, a gente adquire um monte de trauma e depois o resto da vida ou a gente trata esses traumas ou a gente sobrevive com eles. E na empresa familiar aí mistura tudo, porque você já tem os problemas da empresa ainda associados, né, somados a essas questões familiares. E aí foi quando eu tive esse primeiro contato com a hipnoterapia, porque eu queria quebrar esses padrões. Eu não queria que dentro de casa, eu com os meus filhos entre eles, que a gente tivesse esses padrões, né, que eu vejo muito que são esses traumas herdados, né, esses traumas familiares que são herdados e vão passando aí de gerações por gerações. Alguns, às vezes, que a gente nós não vivemos, mas a gente herda dos nossos ancestrais. Tem uma série de coisas que a gente sabe, né, que acontece nesse âmbito que é mais científico, não é nem espiritual. Então, eu tive esse contato e para mim fez muito sentido, para mim foi muito bom. Então, poder acessar algumas coisas, desbloquear, e a partir do ano de 2023 para frente, a minha vida teve uma evolução muito grande, muito, em todos os sentidos. De autoconfiança, eu era muito dependente emocional, de uma forma, eu tinha essa dependência emocional dos meus pais, sabe? Então, e essa dependência emocional fazia com que eu tivesse uma dependência financeira, porque como que você estar financeiramente dependente de alguém, você tá o tempo inteiro demandando dessa pessoa. E aí você demanda. E eu pagava com uma questão emocional. Outra pessoa, né? Porque assim, são dívidas que a gente não paga, entende? Essas dívidas emocionais que a gente tem, a gente não paga.
Então, foi quando eu comecei a entender muitas coisas disso. E aí, no ano passado, que eu decidi, como parte da minha qualificação, assumindo então na parte como CEO lá da empresa, eu decidi que eu faria isso não só pelos meus filhos, mas para que eu pudesse fazer isso lá com os colaboradores também, para levar mais conhecimento, esse tipo de conhecimento que às vezes não vai chegar para eles. Então, que eu pudesse passar essa mensagem para eles e também aí para os sucessores e para outras pessoas com quem eu falo agora na internet. Então, esse foi o meu objetivo principal, e isso muda muito a vida. Então, acho que uma das coisas que a gente pode começar a abordar é justamente isso, como que esses traumas, eles influenciam o que a gente carrega da nossa família, da nossa infância, eles impactam principalmente para o empreendedor, tanto essa parte financeira, mas como a liderança, né? Porque às vezes você é um líder que você é muito autoritário, você explode, mas assim, não é porque você, assim, você veio juntando coisas ali ao longo da tua vida que te fizeram ser assim. Só que isso impacta na sua liderança, isso impacta em processo trabalhista, em desempenho de equipe, de produtividade. Então as pessoas, elas gostam muito de olhar para essa parte de números, né, os indicadores, e elas desassociam uma coisa da outra, quando na verdade está completamente associado. Sim, é totalmente ligado, né? E eu acho que é importante olhar para os números, sim, e é pouco ainda as empresas que estão aplicando a hipnoterapia nos colaboradores, mas é nítido, depois que começa a aplicar, como que muda todos os números do negócio. E quando fala de traumas, as pessoas acham que é um trauma, tem que ser um trauma pesado. Nossa, eu fui vítima de uma violência, eu perdi alguém. Isso também são traumas, sim, causam marcas importantes que influenciam a vida do empresário, do sucessor. Mas o que é importante entender é que a gente chama de traumas, eu gosto de chamar de aprendizados. Então, tudo que você passou na sua infância, a forma como os seus pais lidavam um com os outros, a forma como eles trabalhavam, isso vai registrando no seu subconsciente, onde na sua primeira infância, até os 7 anos de idade mais ou menos, tudo que você vive, a sua mente busca absorver do jeito que ela está vendo as experiências para tomar isso como referência para a sua vida adulta. Então, por exemplo, se uma pessoa via o pai chegando em casa muito cansado do trabalho da empresa e muito estressado, ela entende que empreender é ser estressado, é viver assim. Ou via o pai anulando a mãe porque ele tinha que trabalhar muito. Então a mente passa a acreditar que trabalho, ganhar dinheiro é como anular as pessoas da vida. Então chega no momento que, por exemplo, se tem esses traumas, você está travado num patamar e você quer aumentar esse patamar, quer ganhar mais dinheiro, quer crescer um negócio, a mente lá de trás, a criança ferida, ela, como se ela pensasse, não, mas se você passar daqui, você vai abandonar pessoas da sua família, porque é assim que você aprendeu na sua infância. Ou se você passar daqui, vai ser muito duro, vai ser muito puxado, porque olha como o seu pai vivia com isso. Então qualquer coisa que aconteceu na infância vai influenciar. Inclusive, isso tem muitos estudos já que comprovam isso, que tudo o que você passa na primeira infância molda como você vai ter a aptidão ao risco, como você vai lidar com medos e como que você vai lidar com a segurança própria, ou confiança, né? E tem outros estudos correlacionados que mostram que as pessoas que tiveram infâncias mais problemáticas, diversas, elas geralmente são pessoas mais empreendedoras, são as pessoas que abrem negócios, porque elas aprenderam na infância a não depender das pessoas se virarem sozinhas a resolver problemas, que é o real trabalho dos empresários, né? Então, o empresário já teve uma infância turbulenta, ele está acostumado, essa a gente chama de zona de conforto, né? A zona de conforto dessas pessoas, do empresário, é resolver problemas. E quando o empresário conseguiu estabilizar a empresa, seja numa sucessão, seja antes da sucessão, está tudo estabilizando, a mente dele entra em alerta porque está diferente do que ele vivia na infância, diferente, não tem tanto problema para resolver. Então o que acontece, e observa que os empresários estão assistindo, se você não passa por esse padrão, quando está tudo equilibrando,
parece que surge alguma coisa, ou você, sem querer, toma uma decisão, sem querer não, né? Querendo, achando que é as melhores Mas não é intenções, consciente, não é né? consciente, Não é né? consciente. E aí desanda tudo. Aí começa a bagunçar tudo e volta para o problema que você está acostumado a resolver, porque é assim que você aprendeu na infância. Então, enquanto a gente estiver preso a esses aprendizados, a esses traumas da infância, a gente vai só ficar rodando num círculo vicioso. Então, essa é a importância da gente entender sobre esse tema e não só entender, né, mas buscar acessar a mente, buscar fazer processos de hipnoterapia ou de controle mental para você simplesmente se libertar disso e conseguir ser mais racional possível, porque o ser humano é 95% irracional. Então, tudo que a gente vive, tudo que você vive é controlado pelo que você aprendeu na infância. Então, quanto mais a gente se desassocia disso e consegue ser racional, mais a gente evolui. E tem, assim, uma coisa, importante ressaltar de novo, é óbvio que isso não é uma forma consciente. Ninguém para e pensa, nossa, eu preciso arrumar um problema. Não, é uma coisa que o seu subconsciente vai trazendo. E a gente não, pra gente poder ter essa sensibilidade da gente identificar esses nossos padrões ou por que a gente faz cada coisa. Por exemplo, foi, acho que, se eu não me engano, ontem, né, foi o final de semana, no domingo, que me veio à mente, eu tava justamente assim, e já faz o quê? 3 anos que eu tô nesse processo de estudar pra caramba a mente, de ter o domínio da mente, das emoções, de me conhecer, um processo de autoconhecimento, que é um processo que não tem fim, né? Tem início, meio e não tem fim. E aí, o meu filho tá com 8 anos, o Theo. E só há um dia atrás que eu me toquei o quanto essa questão de eu ficar sempre colocando e me preocupando com o outro, de querer fazer com que... Porque isso foi um pouco com relação aos meus traumas de infância também. Eu, de criança, eu assumia muitas responsabilidades que não eram minhas. Então, meus pais se separaram, eu tinha 9 anos, mas eu assumi pra mim a responsabilidade a responsabilidade pela felicidade da minha mãe, pelo cuidado do meu pai, aí tinha o meu irmão, e eu sempre preocupada com essas coisas. E olha como isso se reflete, assim, muitos anos depois. O Theo nasceu, eu tava com 29 anos. No dia do nascimento dele, eu só me toquei isso porque eu tava falando com a minha cunhada sobre parto, né? O dela foi natural e tudo mais. E eu falei que eu quis o meu cesárea, mas uma coisa que eu queria muito era fazer cesárea aí naquela sala onde tem um vidro e as pessoas assistem o parto. A minha preocupação, e me veio à mente isso que até então não tinha parado para pensar. Eu lembrei de quando eu estava deitada lá na sala e a minha preocupação era que eles abrissem a janela lá, né, que é aquele vidro leitoso que eles apertam um botão e fica transparente. Era que eles abrissem logo para que as pessoas de fora pudessem assistir o nascimento do Theo. Só que eu estava mais preocupada com os outros assistirem o nascimento do meu filho do que eu estar ali presente no nascimento do meu filho. Tanto que durante muito tempo eu tinha prometido assim pra mim mesma, que eu falei assim, ninguém mais vai me fazer chorar. Que no nascimento do Theo eu não consegui chorar. Não é que eu não estava sentindo emoção nem nada, mas são coisas que a gente a gente entra numa armadura e a gente não consegue sair dela, porque as coisas parecem que vai botando uma camada de piche nos seus sentimentos, em tudo, e a tua mente fica aqui funcionando. Então, a minha preocupação era: abre logo essa janela para eles não perder. Eles não podiam perder um segundo do nascimento do meu filho. As pessoas que estavam ali, né? A minha preocupação com eles, ao invés de eu estar lá presente no nascimento dele. Então, só que eu só me dei conta disso, 8 anos depois. Então, se a gente não tem alguém que nos faça entender e nos leve para esse lugar, nos conduza de uma maneira assim, porque não é fácil você driblar a sua consciência para você acessar essas coisas. Às vezes a gente tem esses espasmos que vem na nossa mente, né, os flashes, e a gente se lembra de alguma coisa. Mas se você não tiver uma ajuda de alguém que te conduza a acessar esses traumas, a ressignificar esses traumas, passa batido no teu dia. Ou você nem lembra, você sequer lembra. E aí você, consequentemente, você não trata, né? Exatamente. Você teve essa consciência porque também você já tem consciência, já estudou. Nesse processo. Já está fazendo esse processo. Então é muito mais fácil para você ter um insight desse.
mas outra pessoa não perceberia isso. Não. E como eu falei, a nossa mente é 95% inconsciente. Então, você querer mudar sozinho é usar 5% contra 95%. Não faz sentido. A sua mente não quer que você mude. O nosso subconsciente, ele só quer que você esteja em segurança. E segurança para ele não é sobre você ganhar mais dinheiro, é sobre a casa que você mora ou a empresa que você está assumindo. Segurança para o subconsciente é você manter tudo ali da forma que está e mais parecido possível como era a forma da sua infância. Mesmo que na sua infância era tudo errado. E outra coisa que entra nisso Disfuncional que seja, vai. pois é, mesmo que fosse totalmente disfuncional, ele só quer ser igual, porque pelo menos é disfuncional, mas eu sei como que é. Eu sei lidar com Eu isso. sei lidar com isso, já passei por isso, não é algo novo. Agora, se resolve tudo isso, e como que vai ser? E se for pior? E se for mais arriscado? Então, o subconsciente não quer isso. E então, ele está fazendo de tudo, e as pessoas falam, mas então ele joga contra? Não, ele está fazendo de tudo para te manter vivo, fazendo a parte dele. Ele foi programado para isso. Inclusive, as pessoas estão vivas até hoje, estão saudáveis, estão aprendendo, então ele está tendo resultado. Então, por isso que a gente precisa de um fator externo que conheça e consiga indicar você nos caminhos do seu subconsciente. E outro ponto que eu queria trazer também, que além dos traumas que a gente está falando, é muito sobre a forma como a gente honra, né, a nossa família. E que também é tudo subconsciente. Se a gente perceber, é tudo coisa da nossa mente. Então não tem como a gente tentar ganhar na força. Por exemplo, se eu falo para você, fala assim para mim agora, e me fala como você se sente. Fala, eu sou melhor do que meu pai. Como que é? Eu sou melhor do que meu pai. Eu hoje não gosto de falar assim. Você Me não- incomoda falar incomoda, assim. né? E por que que a gente se incomoda com isso? Porque o que é ser melhor, né? E esse é algo muito subjetivo. Melhor em quê? Tem vários aspectos que você pode ser melhor do que ele, tem aspectos que não, e tá tudo bem. E você pode ter evoluído em aspectos que antes ele era melhor, que ele te ensinou, ele te preparou e hoje você se tornou melhor. Mas a nossa mente não gosta disso porque tem a questão de se é meu pai, se é minha mãe, eu preciso honrar, eu não posso ser melhor do que eles. E aí onde que isso atrapalha muito em casos sucessórios ou empresas? Se o meu pai chegou só até aqui, se eu estiver aqui, eu tô sendo melhor do que ele e é errado. Eu não posso Se ser melhor você que o for meu pai. traduzindo, né, para termos mais assim, se você for mais bem sucedida, se a tua empresa prospera mais, se você enriquece mais, se você tem uma vida mais tranquila, você tá desonrando, né? A gente, na nossa cabeça, é como se eu não posso ter algo que eles não tiveram, né? Exato. E às vezes acontece o contrário, às vezes a pessoa teve um pai disfuncional, um pai que abandonou, um pai que não dava um carinho, ou pelo menos ela achava que não dava o carinho necessário, e ela cresce com aquele trauma, aquela raiva do pai, e ela cresce com a vontade genuína de se tornar melhor do que o pai. Recentemente peguei um caso desses, que o pai era empresário, tinha uma loja, e só que o pai abandonou na infância, depois tentou reconexão e tal, e aí ficou um negócio mal resolvido. Aí ele, com tanta raiva, ele começou a empreender no mesmo ramo do pai, só que abriu 7 lojas só para provar para o pai que era melhor do que ele. Não sabia até então. E ele só soube disso quando chegou do pai e fez a proposta para comprar a loja do pai. Porque ele queria mostrar ali formalmente que era melhor do que o pai, isso no subconsciente dele. E no fundo ele estava querendo o quê? Comprar o reconhecimento, comprar o amor do pai. Porque na infância o pai dele não dava muito carinho e botava justificativa na empresa. Ah, não, tem que trabalhar, tem que fazer isso. Então ele quis mostrar que, não, pai, olha só, eu consigo ir comprar o negócio do pai. Só que quando ele comprou o negócio do pai e o pai achou que o pai falaria, nossa, parabéns, realmente, você conseguiu, você venceu, o pai dele ainda criticou ele e falou que estava se sentindo humilhado e falou que não ia falar mais com ele. Porque o padrão do pai era aquele. Sim. E aí que ele foi buscar, buscar a hipnoterapia, e aí ele entendeu todo esse contexto
que ele estava vivendo, construindo uma vida de empresário, não baseado num propósito real da empresa, ou de perpetuar a empresa, ou mesmo de aumentar o patrimônio dele. Ele estava construindo baseado numa dor de infância, querendo comprar o amor do pai. Então, como que um empresário pode ser bem-sucedido se está construindo um negócio baseado numa dor da infância, querendo comprar o amor do pai, da mãe, ou atenção, ou carinho? Então, isso não existe. Então, o passo zero, acho que para todo mundo que fosse empreender, era entender da onde vem a sua real motivação, vem de quais dores, de quais traumas. Não, é muito isso. E assim, dentro da minha metodologia, quando eu falo, que é da tríade do legado, o que eu abordo? Eu abordo o pilar do sistema e ali a gente fala sobre governança, a gente fala de acordos, a gente fala de como funciona de fato o sistema e a gestão da empresa. Aí um segundo pilar muito importante é o do indivíduo, que é justamente onde a gente fala do domínio da mente, domínio das emoções. E o terceiro que é o da ação. Então, assim, qual é a sua postura? Como você, como líder, você toma decisões, né? E você sustenta as suas decisões difíceis e você consegue liderar as pessoas e ter respeito e autoridade, não de uma forma autoritária, mas sim pela sua postura. Então, quando a gente fala, especialmente nas empresas familiares, quando você não tem esses 3 pilares bem trabalhados e desenvolvidos, alguma coisa vai ficar pendente. Então você pode ter até uma empresa ali que está com governança, que você está desenvolvendo bem, que você fatura, que você vende, mas em algum momento, se você como indivíduo, você não cuida de si, você não cuida das tuas dores, dos teus traumas, isso vai refletir dentro da tua empresa. Em algum momento essa conta vai chegar. Né? E assim, você também pode não ser um bom líder justamente porque você se espelha no teu pai, você se espelha na maneira como o teu pai. Então, se teu pai não era um bom líder para você, um bom pai para você, você também entende que você é o reflexo que você vai ter com relação aos seus liderados, puxando ou para um lado ou para o outro, porque você pode ou você repete o padrão ou você vai para o oposto. Isso também te traz malefícios ali, né? Às vezes de ser ali bonzinho demais e ceder demais. Então, eu vejo que esse é um assunto que, quando a gente fala de empresas familiares, a maioria das pessoas que falam sobre esse tema de gestão, elas não abordam, porque elas acham que a gestão ela é muito simples e fria, né? Ah, são números, são indicadores e não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver, né? Na ponta, quem está trabalhando são seres humanos, né? Exatamente, exatamente. E esses padrões, assim, algo que, por exemplo, um fundador possa ter na empresa, né, no caso o pai, e algo assim que o sucessor ele pode herdar. Você teve já algum caso que você tenha visto, tipo esse que você falou, está relacionado ao autoconhecimento, mas ao reconhecimento dele com relação ao pai. Mas algum caso de algum sucessor que às vezes ele até se boicota dentro da empresa por conta de alguns traumas relacionados aos pais? Tem os mais comuns, né, que a gente já até comentou, um exemplo de trauma até pequeno. Um dia a criança vê o pai chegando em casa, que pediu para a mãe fazer um negócio, aí a mãe lá fez, ou pediu para um funcionário, alguém fazer um negócio, fez, e aí o pai reclamou: nossa, fizeram tudo errado, então, se o negócio dá certo, você tem que fazer você mesmo. Ali já instalou uma crença sobre delegação, por exemplo. São coisas tão pequenas. Tão pequenas, né? Tão, entre aspas, bobas, só que para a criança ela está aprendendo sobre o mundo, né? E às vezes tem coisas mais graves que às vezes a gente não consegue relacionar. Um caso que a gente já atendeu também, por exemplo, de uma pequena empresária que ela começou a crescer, teve uma empresa bem sucedida, só que ela, na pessoa física, ela sim, sempre se embananava, não conseguia construir patrimônio na pessoa física nem nada, e a empresa sofria com isso, né? Era tudo bagunçado. Aí ela seguiu esse modelo, entrou numa mentoria e falou: não, mas a gestão é números e tal. Aí falou: não, vou contratar uma pessoa aqui para ficar aqui dentro e resolver tudo. E aí começou a resolver a empresa, de fato. A empresa não continuou crescendo, mas pelo menos se tornou lucrativa. Sim. Só que ainda assim, na pessoa física, ela começou a fazer mais dívida, arrumar mais problemas e não conseguia crescer financeiramente. E aí foi quando ela foi buscar realmente uma ajuda, né? E aí ela descobriu na hipnoterapia que quando ela nasceu,
o pai dela tinha acabado de fazer um investimento no negócio bem alto e logo depois deu errado. Então teve uma dívida enorme e atrapalhou a família dela. E ela foi crescendo e não tinha festas, comemorações, nada. E o pai sempre falava, não, a gente está pagando a dívida, é apertado mesmo. E depois que a gente resolver essa fase, aí sim a gente vai viver bem. E aí foi acontecendo, só que isso levou 15 anos. E no 15º ano, que o pai acabou de pagar a dívida, a família toda lá já ansiosa ali, esperando eu fazer uma festa pela dívida, que aí eu voltar a viver, né? Ficaram 15 anos ali segurando. O pai descobre que tinha uma doença, já estava em estado terminal, e poucos meses depois ela perde o pai. E aí naquele momento a mente entendeu que viver com dívida é o que fazia realmente ela ter conexão com o pai. Que no momento que não tinha dívida, que o pai não teve dívida, ele se foi. Então a dívida na mente subconsciente dela, da criança, era uma coisa positiva. Então ela não queria se libertar das dívidas. Então algo que totalmente não relacionado que afetava a empresa dela e a vida pessoal dela. Então o que eu acho que os sucessores têm que observar é como que era a relação direta com o pai, com a mãe, as principais coisas que os pais falavam na infância sobre o trabalho, se o trabalho é assim, como que é, se é fácil, se é difícil. E a terceira coisa é se teve algum momento forte emocional na infância. Algum impacto, né? Algum impacto, evento um ali. evento da empresa, algum evento que às vezes é até um evento positivo, muito forte, que a mente pode ter entendido errado. Sim. Então sempre está dentro disso. Eu lembro que essa semana agora, a Milena, né, fez 3 anos agora em janeiro, minha primeira filha, e aí como ela ganhou os presentes de aniversário, a gente estava conversando com ela, explicando pela primeira vez sobre doar, né, alguns brinquedos e tal. E a gente explicando que tem criança que não tem a mesma condição dela de ganhar os brinquedos, de comprar, e que ela tinha que dar esses presentes para essas crianças, né? Alguns presentes. Aí ela pergunta, mas por que que o pai dela, a mãe dela não pode ir lá e comprar? Aí eu falei, não, porque às vezes o trabalho do pai e da mãe não consegue, né? Comprar, igual a gente compra você. Aí ela falou, não, mas é só o pai dela, aí ela pegou, tinha o computador perto ali, aí só o pai dela ir no computador e fazer assim, ó, tic, 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 e aí ganha dinheiro, igual o papai faz. Simples assim. Aí a gente achou muito engraçado, né, muito interessante, que olha como a mente vai absorvendo tudo, né, que aí daqui a pouco ela vai entender que a gente trabalha, que a gente é empresário e tudo mais, só que se acontecesse e que Deus não permita que acontecesse, né? Mas se acontecesse de a gente ter um problema na empresa, quebrar e tal, e mudar nosso padrão, a mente dela entendeu que o trabalho fácil, que é só ir no computador fazer assim, pode causar muito sofrimento, porque o pai trabalhava assim e olha só, agora está sofrendo, ou pode causar humilhação, pode causar várias coisas. Então, quando ela se torna adulta e for naturalmente buscar a carreira dela, buscar o que ela tem que fazer, de forma subconsciente, ela não vai querer nenhum trabalho que seja aparentemente fácil, que é só fazer assim no computador, igual estava registrado hoje na cabeça dela. Então, olha só como tudo na infância influencia. Sim, você falou agora, eu lembrei de um. Faz o quê? Tem umas 2 semanas, eu acho. O Theo chegou pra mim e ele me escuta muito. Ele sabe que eu tenho, né, a Husky. Ele fala que ele é o terceiro chefe, né? Que ele é a terceira geração, ele é o terceiro chefe. Então ele sabe da empresa, ele sabe o que a gente faz lá e tudo mais, mas ele também sabe das coisas que eu faço pra internet. Então ele já veio aqui, já viu a gravação, ele vê quando eu faço conteúdo e tudo mais. E ele não tem celular, não tem acesso a nada disso, mas ele vê pelo meu celular, ele gosta de ver. Ele, ai, deixa eu ver o que você fez, deixa eu ver uma foto sua, um vídeo seu. Ele se interessa. E eu mostro pra ele. E aí, o Diego trabalha assim com outras coisas e tal. E eu não reclamo do meu trabalho, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. E o Diego, ele já traz um pouco mais essas características de, tipo assim, do trabalho ser mais penoso nesse sentido pra ele. Então ele traz essas reclamações, assim, em casa. E aí o Theo chegou pra mim outro dia e às vezes, assim, o Theo, ele tem lá o TDAH dele, tem um transtorno de impulsividade e agressividade que tira, às vezes, a gente do juízo, né?
E ele falou assim pra mim, mãe, eu queria muito, assim, eu sei que eu preciso ficar mais calmo, mais tranquilo, me comportar mais. Porque, por exemplo, meu pai ele fica muito chateado com o trabalho dele deixa ele muito chateado. Então, assim, ele volta sempre muito cansado, e eu sei que o trabalho dele é muito difícil e tal. O trabalho dele não é igual o seu, que você viraliza, você grava vídeo, ele ainda falou assim, que você viraliza, e Se que viraliza. entendeu? Porque ele às vezes ouve, tipo, eu em casa, eu falo, putz, olha isso aqui, esse vídeo viralizou e tal, e, tipo, e ele fala que não é igual o seu que viraliza, que tem muitos milhões de seguidores, tipo assim, ele fala assim, mas você vê, ele não tem noção, mas na cabeça dele, o meu trabalho é, tipo, maravilhoso, e o Diego sofre com o trabalho dele. Então ele fala assim, eu tenho que tomar mais cuidado com meu pai, porque a vida do meu pai é mais sofrida por conta do trabalho. Você não, você tipo, tá tudo bem, que bom pra você. Então, olha como é coisa É, pequena do dia a dia, mas como fixa na cabeça deles, né? é interessante, né? E quando a gente tem criança, a gente aprende muito, né? Sobre comportamento, sobre nós mesmos, né? A Exato. Milena também, acho que ela vai arrumar um trabalho muito divertido, né? Que ela vê a gente de vez em quando no computador em casa, rapidinho, que a gente não trabalha muito em casa. E quando a gente leva ela para a empresa, é sempre um dia de final de formação, de alguma coisa. Ou às vezes no evento tipo do Legacy, assim, aí ela vai Não, é lá, aquela animação, tá tudo música, a galera divertido, feliz. palco, dançando e galera feliz. Ela deve achar que trabalho é a coisa mais divertida do É, mundo. não, isso é ótimo. E assim, pra um sucessor, por exemplo, pra ele conseguir. Eu sei como funciona ali o processo de crioterapia, eu já fiz, mas para você explicar mais para eles, vamos supor, um sucessor, não só um sucessor, porque eu acho que muitos fundadores também poderiam curar as suas, né, por mais que às vezes eles já tenham uma idade mais avançada, né, já tenham passado aí dos 50, eu acho que eles deveriam curar os seus traumas de infância, até para que eles consigam fazer esse processo de sucessão ser mais leve. Porque, no meu ponto de vista, o fundador, ele tem muitas vezes medo, receio, que é de você não se sentir mais útil, de você perder ali, de você soltar mesmo aquilo tudo que você construiu durante décadas e deixar na mão de outra pessoa. Eu falo que é a síndrome do ninho vazio também. Então, eles deveriam assumir uma postura de avô dentro da empresa e não mais de pai dentro da empresa. E eles têm uma dificuldade muito grande nisso. Então, acho que também eles deveriam tratar nesse ponto. Só que a gente sabe que quando a gente fala de gerações, né, que já estão mais velhas, eles têm mais resistência a entender esse tipo de coisa. Então, quando eu, por exemplo, comunico, até na internet, quais são as pessoas que se conectam mais a mim? Os sucessores que passam pelas mesmas dores que eu passei nesse processo. E que eles sabem o quão difícil é esse processo, né? Mas os fundadores, eles acham que, não precisa, isso é bobeira, é só assumir. Não é só assumir. Então, eu acho que eles deveriam sim também olhar para esses seus traumas e curar isso. Mas, então, pensando na questão dos sucessores, como é que funciona para que eles possam curar e se livrar aí de algumas amarras, de alguns traumas do passado, para que eles consigam ter uma vida pessoal e profissional mais próspera? Tá? Vou passar um exercício rápido só para eles refletirem e verem que precisa mexer, né? Exercício de 3 R's, né? Primeiro, relembrar, refletir e repetir. Então, relembra aquilo que a gente já falou aqui. Com que a gente está conversando aqui, o que você sentiu, se identificou, o que bateu quando falou de pai, de delegação, de responsabilidade. Então, relembra de alguma coisa que tem a ver com um sentimento seu que não está dando certo na empresa. Você precisa assumir uma área, precisa dar um feedback ou falar ali, ou pegar alguma coisa com seu pai, que é o fundador. O que te incomoda? Aí tenta relembrar da onde isso vem, lá da infância. Onde que isso já aconteceu na sua infância. Aí, depois, reflete qual que é a lógica disso. Na infância aconteceu assim, então acho que a minha mente está tentando me ensinar isso, ou está tentando me segurar disso, me proteger disso, e no fundo nossa mente só quer proteger. Sim. Então, o segundo passo é refletir sobre isso, o que isso quer te ensinar. E o terceiro passo, para você conseguir deixar isso mais leve, é repetir no sentido de falar mesmo. Fala para alguém da sua confiança, o marido, a sua esposa, fala, olha, eu fiz um exercício rápido e eu descobri que essa minha dificuldade emocional de
falar ali com meu pai para resolver aquela questão que está pendente, veio provavelmente de um trauma que era assim, 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 dessa reflexão rápida. Então fala isso para algumas pessoas, que quando a nossa mente fala, você está externalizando algo que antes só estava dentro, que você nem tinha consciência. Então quando você começa a ter consciência, passa a ficar mais leve. E aí você vai perceber que só de você ter falado para umas 2, 3 pessoas, obviamente próximas, você já vai ter mais facilidade para executar aquilo que antes você tinha dificuldade para executar ali no processo sucessório. E isso é só para, obviamente, ter um gostinho, experimentar e já tomar algumas ações. Só que o indicado mesmo, né, é seu legado que está em jogo, né? O legado da sua família que está em jogo. Então, acho que as pessoas não podem ser muito ingênuas de esperar que, eu só vou pegar umas dicas aqui, vou ler um livro aqui de inteligência emocional, vou fazer um negocinho e vai dar certo. É um processo muito mais É profundo. um processo muito mais profundo que você tem que investir. As pessoas investiram na formação, né? Às vezes formação de sucessão, que às vezes leva aí 4 anos, 5 anos, e você não pode investir um tempo ali, um mês, trabalhando a sua mente com um profissional qualificado, porque se a sua mente cuida de tudo, controla tudo, as suas emoções estão influenciando no processo, na relação com o fundador, a sua emoção que influencia a relação com o fundador. Então, vai trabalhar as emoções. Então, investe um tempo profissional qualificado para analisar isso, e aí sim você vai ver os resultados nítidos nos números da empresa. É muito, muito bom. Então a gente já falou até, eu ia te perguntar, né, sobre algumas perguntas que um herdeiro deveria fazer antes de assumir, mas algumas delas você já até trouxe aqui, né, de coisas que ele, até de pensar, de mapear qual é o tipo de empresário que ele quer ser, né, qual é o tipo, aquilo que seu pai, né, seu pai, tua mãe fez e que você pode dar continuidade, usar de exemplo e você continuar com a tua característica, né? Não precisa ser uma cópia, mas você faz com a tua característica. E aquilo que você julgava que não combina muito com o seu jeito, não é julgar como ele fazia, mas é você simplesmente adotar uma outra postura para você justamente trazer ali a tua essência, a tua autenticidade naquilo que você deseja desempenhar, né? E isso também para a questão da liderança, porque a imagem que você faz, né, quando você assume, qual é o tipo de líder que você quer ser? Quais são essas perguntas e essas provocações que você tem que fazer com base naquilo que você conhece de liderança, porque você viu seus pais durante décadas liderando, né? Então, o que daquilo você quer adotar para si e o que você não quer e prefere fazer de uma maneira diferente, né? Nossa, isso que você falou é muito interessante, poderoso, que eu vi semana passada, não vou lembrar a fonte, mas um artigo, um estudo científico mostrando que o que faz as pessoas realmente terem resultados profissionais, relacionamento, em qualquer coisa, financeiro, é a identidade que ela tem sobre quem ela é. Então não é só você, a empresária que você tem os resultados que tem, não pelas ações ali, pelos comportamentos que você faz. Isso é óbvio, mas é pelo aquilo que você acredita que você é. Então quando você traz essa dica, isso é muito poderoso porque o fundador, o seu pai, a pessoa que fundou, ele está vivendo a vida dele e tem a identidade dele. Então não tem como você copiar a identidade dele. E você não consegue simplesmente copiar as ações que o seu pai fazia. Você pode ter até o mesmo conhecimento, mas você não pode copiar, igual porque ele tinha outra identidade. Então isso que você está falando é muito poderoso porque é sobre isso. Acho que seria realmente o passo zero, é entender quem eu quero ser, qual que é o estilo de vida, inclusive, que eu quero levar. Como que a minha vida vai se encaixar nessa nova posição que eu estou assumindo. Porque muitas vezes aquilo que você quer não faz sentido para aquela posição naquele momento, daquele jeito, e aí precisa fazer ajustes. Ou na posição que você vai assumir, ou no que você está fazendo. Mas não tem como pegar o melhor dos dois mundos sempre, né? Sim. E pegando o gancho nisso que você está falando, como que alguém pode reconstruir a sua identidade sem sentir que está desonrando ou desmerecendo as suas raízes? Nossa, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Complexa, né? Então, reconstruir a identidade, acho que não tem muito... Eu, pelo menos, não acredito na questão de reconstrução da identidade. A gente vai criando novas identidades todos os dias. Só que o que acontece com a maioria das pessoas é que
todos os dias eu reconstruo a mesma identidade que eu tinha ontem. Então eu não tenho uma visão, a maioria das pessoas não tem uma visão da identidade que elas querem ter. Então você tem que pensar, quando a empresa, você tiver feito 100% do processo sucessório, a empresa estiver num próximo patamar, como que deve ser esse empresário, como que deve ser esse CEO que você vai se tornar quando a empresa estiver lá e já não tiver mais o fundador do seu lado ali, te dando os direcionamentos. Para que você continue evoluindo, né? Crescendo. Exatamente. Então, é pensar lá na frente. Essa pessoa, ela tem que ter qual conhecimento, ela tem que ter qual comportamento, ela tem que ter qual estilo de vida, como que ela deve agir com a família, como que ela lida com os problemas do dia a dia. E aí fazer essa comparação. Poxa, essa pessoa assim, mas eu ainda estou aqui. Então, qual a primeira habilidade que eu preciso desenvolver para dar um passo rumo a essa pessoa que eu preciso ser? E aí é uma construção diária. E o que você acha, né? O que você mais gostaria que as famílias empresárias compreendessem sobre saúde emocional e aí esse domínio da mente e essa... Porque assim, né? Isso, a mente... A gente não tem noção do que a gente pode fazer, né? Do poder da nossa mente. Então, assim, o que você gostaria que essas famílias empresárias compreendessem, que você entende que isso faria muita diferença, não só na vida delas e na geração delas, mas em todas as outras que viriam? Entendi. Eu acho que facilitaria muito a vida dos empresários, das famílias empresárias, se vocês entendessem que o problema que está acontecendo hoje não é por conta do jeito do sobrinho, do jeito do filho que está pegando a empresa de uma forma diferente, ou mesmo do jeito dos colaboradores. Que ninguém acorda pensando, hoje eu vou fazer as coisas tudo errado na empresa para... Pois eu vou acabar com a vida de alguém. Alguns até acordam, mas da maioria dos casos. Pois é, hoje eu vou deixar meu chefe puto da vida. E, não é comum as pessoas acordarem assim. Então os problemas que acontecem, inclusive os problemas sucessórios, às vezes tão difícil resolver, porque eu sou o fundador, aí eu fico achando que você que não entende o meu lado, e você que é a sucessora fica achando que eu não entendo o seu lado. Só que o que a gente tem que entender... É um cabo de guerra, né? Isso, vira um cabo de guerra, e a gente fica tentando discutir de forma racional, falando, não, mas meu lado é melhor por causa disso, olha só, vamos olhar a planilha. Então tem que entender que as pessoas, elas são assim de forma subconsciente, que é tudo que a gente falou até aqui. As pessoas acreditam nisso, as pessoas brigam por esse lado que elas estão, porque na infância delas, elas aprenderam assim, e se elas simplesmente aceitarem o outro lado, elas estão renegando totalmente a infância delas. Então eu quero que as famílias entendam que se você simplesmente tenta convencer e força ali a sua ideia para aquela pessoa, e se aquela pessoa simplesmente aceita, você está fazendo ela renegar toda a infância dela. E acho que não é isso que as pessoas querem, né? Não quer que a gente renegue a infância dos outros. Então, ter mais compreensão sobre que ninguém faz o mal porque quer, ninguém contra-argumenta porque quer, e passe a entender as limitações e a forma que a outra pessoa viveu na infância. E uma pergunta interessante, acho que para abrir essa discussão aí entre as famílias, né, que estão empreendendo juntas, ou sucessão e tal, perguntar, mas da onde que você tem esse ponto de vista, mas aonde na sua infância que isso acontecia? Que isso já vai gerar reflexões que vai fazer muito mais, talvez o sucessor e o fundador se entenderem muito mais. Eu fui compreender coisas do meu pai depois de mais de 30, eu tô com quase 38. Então, com mais de 35 anos que eu fui entender coisas que ele fazia, que eu fui... Não que eu julgasse muito, porque, assim, ao longo da vida do meu pai, eu poderia julgá-lo, poderia, assim, né? Por questões que aconteceram, se eu não tivesse esse entendimento de que, isso tudo bem, não foi o meu pai que fez comigo, isso foi meu pai como empresário, meu pai como marido, meu pai como filho, não importa. Então, não cabe a mim, como filha, questioná-lo sobre isso. Mas eu só fui compreender muitas das ações e dos pensamentos dele
depois de muitos anos, depois de 30 e tantos anos, tendo esses entendimentos de que ele também é um reflexo de várias coisas que ele passou. E que eu sei que para algumas pessoas não é tão simples você ter esse entendimento como você tem, por exemplo, talvez seus pais não seria tão simples entender, seus irmãos, para eles não seja tão simples como é para você compreender essas coisas. Mas eu acho que assim, a gente não tem culpa eu não tinha culpa por ter criticado tanto meu pai no início da sucessão, porque eu não entendia. Eu cheguei lá, tava uma bagunça, 12 milhões de dívida, um monte de tudo zoneado, sem fluxo de nada, sem processos, era caótico. Eu falei, pai, como é que você sobreviveu 31 anos com a empresa desse jeito? Então esses eram os meus questionamentos, né, e os meus julgamentos, consequentemente. Mas hoje eu entendo que a gente não é ir para este lado, né, de julgar, é mais de entender que ele também, nem todas as pessoas conseguem, eu não tenho mais essa culpa, mas eu tenho responsabilidade do que eu faço daqui para frente. E a nossa responsabilidade, tendo essas informações que a gente tem, né, então assim, você faz os seus conteúdos, você divide as suas informações com as pessoas, não é um conteúdo que você guarda para você e você faz mágica e não explica o que você faz. Muito pelo contrário, para fechar eu quero até que você fale sobre isso, porque é o legado que você está construindo, transformando vidas. Então é isso, como que a gente faz com essa responsabilidade que a gente tem, com acesso às informações que a gente tem, para que a gente construa uma vida diferente daqui para frente, para nós, para os nossos descendentes e, consequentemente, para as pessoas que estão à nossa volta, né? Perfeito. E só um ponto que eu queria acrescentar nisso, que seria muito mais, exemplo da pergunta que eu dei, né? Seria muito mais fácil, se você soubesse disso, conversasse com seu pai, pai, como que era a sua infância? Onde que você acha que na sua infância era assim também, essa bagunça, né, entre aspas, que você ia julgar muito menos, né? Você falou que não julgava, né? Mas de forma subconsciente a gente acaba julgando, né? E achar a causa raiz, né? As empresas, elas têm o hábito de fazer, ou deveriam ter pelo menos, né? O hábito de você fazer, tem aquele diagrama de escala e coisas assim, que você busca a causa raiz dos problemas que acontecem. Se a gente buscasse a causa raiz dos problemas emocionais, como a gente faz com os processos, nossa, a gente evoluiria muito. Pois é, a empresa cresceria muito, né? E eu aproveitei na convenção que nós tivemos esse ano, então para você ver como uma coisa que não é só um impacto na sua vida, nem na vida dos seus familiares, mas a gente teve uma meta para 2026. 2026 a gente não tá focando muito no crescimento, a gente tá focando na eficiência operacional, né, na eficiência produtiva. E com esse foco na eficiência produtiva, o que eu fiz? Eu fiz aquela atividade da hipnose coletiva, escrevendo a carta, a gente fez, e todos as sugestões que eu coloquei durante aquele processo, claro, para que eles olhassem para eles, entendessem qual era a capacidade deles, o quanto eles poderiam crescer, evoluir como pessoas, mas assim, eu trouxe muitas coisas relacionadas ali à questão do trabalho, dessa eficiência produtiva. Então, já instalando no subconsciente deles essas sugestões de vamos fazer mais com menos, vamos focar nos nossos resultados e desempenhar melhor o trabalho. Então, assim, é uma ferramenta muito interessante para os empresários que eu acho que eles exploram muito pouco e deveriam explorar muito mais. Daqui a um ano eu conto qual foi o resultado. Tá bom. Se você tentasse só explicar racionalmente, né, tem que fazer mais com menos e tal, talvez eles nem entendessem, achariam até que você estava falando que eles estão trabalhando pouco, né? E quando a gente faz de uma forma diferente, fica lúdico, fica poderoso e vai pro subconsciente. Quando vai pro subconsciente, a mente executa. Né? E teve um colaborador meu que chegou, ele tem mais de 60 anos, ele chegou pra mim e falou assim, Bárbara, essa dinâmica que você fez me fez perceber coisas sobre mim que eu, ao longo desses meus 60 e tantos anos, nunca tinha percebido. Uau, que poderoso. Tá vendo? É incrível, né? Então, é poderoso isso pra você como empresário ouvir isso, né? Saber que você tá ajudando diretamente ali na vida da formação, né? Do profissional. Ele é, como pessoa ou como profissional, ele é a mesma pessoa. O que você faz de bom para o profissional ou para a pessoa vai repercutir em qualquer lugar que ele esteja. É um ser humano só, a gente não divide no meio, né? E aí, então, para fechar, que você... Bom, eu, então, faço parte do seu legado, porque eu sou formada em hipnoterapia na Omni. Uso isso não como hipnoterapeuta, né? Não trabalho com isso, mas dentro da empresa, com alguns mentorados, em casa, né? Então, você tem o HipnoKids lá, que esse eu ainda não fiz, eu preciso fazer. Mas eu quero tratar os meus filhos assim, já pensar nessas questões do futuro, porque eu sei que eu não vou impedi-los de ter traumas.
mas se eu puder tratar esses traumas, é melhor, já ajuda, já ajuda. Então é o que eu busco fazer. Então eu sei que eu faço parte desse seu legado de transformar vidas. Que bom. Mas então, para que você encerre aí, dê um recado para todo mundo sobre o seu legado, sobre o poder de se transformar vidas, isso que você espera, porque eu falo muito de legado, e o que você está construindo também é um legado. E se Deus quiser, e as crianças também quiserem, a Milena, o Matheus, eles vão tocar, eles vão seguir por esse caminho, né? Então dê aí um recado pra gente encerrar aí. Bom, eu queria falar aqui que, independente do que você acha que você está passando um desafio grande ou pequeno, você tem muito mais poder, muito mais capacidade do que você está vivendo e atuando agora. Porque você está usando só 5% da sua mente. Tem 95% aí que está, entre aspas, adormecido. Se você entendesse um pouquinho, vai melhorar nos seus negócios, melhorar no seu processo sucessório, ou vai melhorar na sua empresa como um todo. Então, para quem quiser saber mais, só seguir lá nas redes sociais, @Maicon Arruda, escreve Michael Arruda, e eu estou à disposição para Comprem um livro. falar. Tem um livro, Comprem um livro. Desbloqueia o Poder da Sua Mente, e pode me chamar lá no direct, eu respondo todo mundo, e é isso. E eu recomendo para todo mundo, façam o Legacy. Não importa se você é hipnoterapeuta ou não, façam o Legacy. O Legacy realmente é transformador. E se inscrevam aí no canal, compartilhem esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir esses nossos recados, refletir mais sobre isso, porque com certeza você pode transformar a sua vida e a vida de muitas outras famílias empresárias. Então, até a próxima. Obrigada, viu? Obrigado, Foi um Bárbara. prazer. Até a próxima.